Irmãos, imagine um homem já idoso, que viveu toda a sua vida com integridade, com devoção, com piedade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele caminha pelas ruas de uma cidade rica, mas que em sua fé enfrentou pobreza, perseguições, dores agudas, tormentas de muitas sortes. Este homem foi Policarpo. Ele era conhecido por sua firmeza na fé. Ele era conhecido por nunca hesitar em confessar a sua lealdade a Cristo Jesus. Um homem devoto a Cristo. Quando chegou o momento de escolher entre negar sua fé ou enfrentar a morte, a resposta que ecoa na história, a resposta deste homem que ecoa na história é: por 86 anos tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Por 86 anos tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Mesmo diante, irmãos, de uma fogueira preparada para consumi-lo, Policarpo permaneceu sereno, cheio de uma coragem que só pode vir de alguém que sabe exatamente onde está a sua verdadeira riqueza, onde está a sua verdadeira fé. Ele viu, irmãos, além do fogo. Ele, Policarpo, vê além do sofrimento. Ele vê além das tormentas. A sua visão estava fixa, irmãos, em algo que o mundo não poderia tirar dele. A promessa de uma coroa. A promessa de uma coroa que dura, mas dura para sempre. E hoje, irmãos, nós somos chamados a refletir sobre o que moveu o coração a essa tal fidelidade que experimentou Policarpo. Qual é o segredo de uma vida que não se rende mesmo diante do martírio? Será que essa coragem é exclusiva a heróis como Policarpo? Ou será que ela está disponível para todos os crentes, para todos aqueles que ouvem a voz do seu Senhor? Policarpo foi um exemplo. Policarpo foi um exemplo perfeito de fidelidade até a morte. Policarpo sabia que a verdadeira riqueza dele não estava nos bens materiais, não estava nesta terra, mas sua verdadeira riqueza, na verdade, está em Cristo. Está no seu Senhor, no seu Salvador. E como ele, irmãos, nós também sabemos que a morte não tem poder sobre nós. Porque Cristo venceu a morte. Tal como a igreja, Fabrício de Esmirna, em Apocalipse, tal como a fé de Policarpo, nós hoje devemos viver nessa mesma expectativa. Vamos ao texto. Ao anjo, verso 8, capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Esta é uma carta, uma das cartas, né? As 7 igrejas registradas no Apocalipse.
Mas, irmãos, talvez essa seja a mais tocante, trazendo conforto, trazendo consolo, encorajamento diante dos desafios de uma igreja sofredora. Esmirna é uma cidade portuária estratégica, localizada na costa ocidental da Ásia Menor, parte da moderna Turquia. Uma cidade aqui próspera, famosa por sua riqueza, famosa por sua cultura. Uma cidade também marcada por grandes tribulações, por perseguições, especialmente aos crentes, especialmente aos cristãos. Foi uma cidade aqui conhecida por sua excelente localização no comércio marítimo, que a tornava centro comercial, o centro econômico vital daquela época. A prosperidade desta cidade estava evidente na riqueza material, na infraestrutura desenvolvida como um grande teatro e um templo suntuoso. A Cibele, a mãe dos deuses. Esmirna era famosa, Fábio, por sua fidelidade ao Império Romano, pelo culto imperial, um culto que era exigido da população, especialmente dos cristãos. Era exigido deles a adoração ao imperador como um Deus, como uma divindade. E esta adoração, irmãos, era uma prática religiosa oficial que criava um grande conflito com os crentes. Os crentes são chamados a cultuar um Senhor. E este Senhor não é o imperador, não é um governante, não é um rei terreno. Esmirna tinha também uma grande comunidade judaica que se opunha forte e ferozmente ao cristianismo. Esse ambiente aqui, irmãos, de oposição religiosa e cultural, criou um cenário de grande hostilidade para os crentes. Eles eram atormentados, eles eram afligidos, de várias sortes, de várias maneiras. Estes crentes, os crentes aqui de Esmirna, muitos dos quais eram de classe baixa, enfrentaram o isolamento, aquilo que nós chamaríamos hoje de cancelamento. Eles foram cancelados socialmente, cancelados economicamente. Eles sofreram perseguições físicas intensas. Eram crentes que viviam em um contexto de extrema dificuldade. Embora a cidade fosse rica, Marcos, embora a cidade fosse rica materialmente, os crentes eram descritos aqui como pobres. Pobres. E o termo empregado para descrever a pobreza deles, descreve uma pobreza extrema, a pobreza de alguém que depende inteiramente de outros para sobreviver. Não se refere apenas a uma situação de carência relativa, mas uma condição de absoluta necessidade, de um desamparo material real. Eram marginalizados economicamente, eles eram excluídos das redes dos comércios, fechavam-lhe as portas. É crente que não tem vaga para você. A pobreza aqui não era apenas uma realidade simbólica ou espiritual, mas é algo concreto aqui. Os crentes de Esmirna eram pobres. Eles viviam na escassez. Eles viviam em condições de dificuldades. Só que essa pobreza aqui era vista por Cristo de uma forma diferente. Ele chama esses crentes de ricos. Há uma riqueza. Em meio à pobreza, em meio à mendicância, há uma riqueza aqui espiritual. A igreja que enfrentava perseguições, que enfrentava prisões, que enfrentava o martírio, como foi o caso de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi martirizado por sua fé, eles enfrentavam horrores. Mas eram ricos.
Tribulação aqui é constante. Eram perseguidos pelos romanos, eram perseguidos pelos judeus que não aceitavam a fé cristã. Verso 9 vai mencionar blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Aqui é uma referência à perseguição interna, a perseguição externa, a perseguição de toda sorte. A fidelidade a Cristo era ameaça, representava um risco físico. E Cristo escreveu, irmãos, para esta igreja, ele não apenas reconhece as dificuldades que eles passam, mas ele também oferece conforto. Cristo vai oferecer consolo, Cristo vai oferecer encorajamento, Cristo vai encorajá-los a permanecerem firmes a despeito da aflição, a despeito da dor, a despeito da angústia que estes irmãos enfrentavam. Cristo reconhece o sofrimento deles, mas mostra que a verdadeira riqueza deles está na fidelidade ao Senhor, está na fidelidade a Ele. A carta aqui, irmãos, é um lembrete de que a perseguição tem um propósito divino. É um lembrete de que, Monique, as aflições atendem a um propósito divino e que a recompensa para os fiéis em meio ao sofrimento, à angústia, à perseguição, a recompensa é algo imensurável. No verso 8, Cristo vai se revelar aí a estes sofredores. De que forma? De forma profunda, de forma poderosa, enfatizando a sua eternidade, enfatizando a sua soberania, o eterno que venceu a morte. Reparei, ao anjo, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz quem? O primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Cristo, irmãos, não é apenas uma figura histórica, mas Ele é o Senhor que transcende o tempo, o Senhor que transcende a história. Ao identificar aqui como o primeiro e o último, Ele afirma seu domínio sobre toda a criação, desde o princípio até o fim, revelando que Ele tem o controle absoluto sobre todos os eventos e circunstâncias. Meio tribulação, irmãos. Essa afirmação traz consolo, traz conforto. Cristo é o Senhor de todos os momentos e nada escapa do seu domínio. Talvez você que esteja aqui esteja sofrendo, angustiado, enfrentando tormentas na alma. E o Senhor diz aqui: olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu conheço todas as coisas. Tudo está debaixo do meu domínio. Além disso, Cristo afirma ser aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele lembra para essa igreja sofredora, amado, que Ele ressuscitou e que Ele vive, mas Ele vive eternamente. Eternamente. Esse é um lembrete, irmãos, para aqueles que um lembrete poderoso para aqueles que estavam à beira da morte. À beira da morte, não por causa de uma doença, de uma enfermidade, mas à beira da morte por causa da fé deles. O poder da morte foi derrotado. O poder da morte foi derrotado por Cristo na cruz. E Ele é a fonte da vida eterna para todos aqueles que creem nele. A morte, que pode parecer o fim de tudo, não é mais um fim para o cristão, pois Cristo vive e Ele garante aos seus filhos a promessa de uma ressurreição futura. Estamos guardados em Cristo. A identidade de Cristo aqui como vencedor da morte, irmãos, não é algo meramente teológico, mas é pastoral. É pastoral para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em angústia, para aqueles que estão enfrentando tormentas,
Para uma igreja que estava enfrentando perseguições, martírio, essa mensagem era uma fonte de grande conforto, era uma fonte de esperança. Cristo nos lembra que Ele, sendo o Senhor que venceu a morte, estará junto desta igreja, da igreja sofredora. Sabe até quando? Até o fim. Até o final. E o mais importante é que concederá vitória para essa igreja. Lembrando que a vitória aqui não tem sabor de mel. Verso 9, Cristo vai reconhecer a dura realidade desta igreja. Assim como todos os eventos da nossa vida, sabe, estão descortinados diante do Senhor, as aflições, a tribulação, a pobreza, a blasfêmia dos inimigos, a oposição, tudo isso está diante do Senhor. E Ele vai dizer que conhece essa realidade. Verso 9, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de quem? Satanás. Eu conheço. Lembrando, irmãos, Esmirna era uma cidade rica, próspera. Mas os crentes ali enfrentavam dificuldades. Eles estavam materialmente empobrecidos, marginalizados pela sociedade. Eles estavam pressionados pela perseguição. E mesmo em um ambiente de opulência material, os crentes de Esmirna estavam experimentando escassez, fome, pobreza. Pobreza por causa da sua fé. No entanto, Cristo lhes assegura que apesar da pobreza material, eles eram o quê? Ricos. Apesar da pobreza material, eles eram ricos. Há um contraste aqui importante entre a verdadeira riqueza e a riqueza temporal, as coisas visíveis, temporais. Há um contraste aqui que mostra que a verdadeira riqueza não está nas coisas visíveis, não está nas coisas visíveis e temporais, mas está na fé, na esperança de vida eterna com Cristo. Essa é a riqueza desses irmãos. Quando o mundo os via como pobres, Cristo os via como ricos. Ricos. A fidelidade deles era a riqueza deles. A fidelidade deles ao Senhor era a coisa mais valiosa do que qualquer tesouro material. Repare que a pobreza deles, a pobreza material deles, não diminuiu a posição espiritual deles diante de Deus. Não diminuiu. Estavam sendo perseguidos, privados de suas posses, estavam sendo cancelados, excluídos da vida social e econômica da cidade. No entanto, a fé deles, a fidelidade a Cristo, os tornava ricos. Essa era a riqueza desta igreja sofredora. Irmãos, isso reflete para nós o princípio profundo do Evangelho. As riquezas de Deus são espirituais. As riquezas de Deus são espirituais e não se medem por padrões terrenos. Não se medem por padrões terrenos. O mundo pode olhar para a igreja e ver a igreja como uma igreja diminuta, e uma igreja sofredora, minguada, desprezada. Mas Deus vê a igreja fiel como uma igreja rica, digna do seu amor eterno, digna do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto avança. O texto aqui vai avançar e vai falar da blasfêmia daqueles que se diziam ser judeus, mas não eram. Isso aqui vai indicar uma oposição feroz aos crentes. Esses falsos judeus, além de não reconhecerem Jesus como o Messias prometido, eles perseguiam, eles difamavam os crentes, os cristãos, tornando-se instrumentos de Satanás na oposição à obra de Cristo.
Uma igreja fiel hoje, crentes fiéis são chamados de tudo. De tudo. É cunhado de radicais. São quase que excomungados de alguns meios cristãos. E olha, isso não acontece lá fora não, tá? Isso acontece aqui dentro. A menção aqui à sinagoga de Satanás é uma crítica. Uma crítica àqueles que, sob uma aparência religiosa, agiam em conformidade com os interesses de Satanás, perseguindo a verdade de Deus, perseguindo os seus servos, encarcerando-os, prendendo, matando os crentes. Não se preocupe, porque isso não vai acontecer, talvez, né? Não aconteça. Talvez. Não dessa natureza, mas intelectualmente, essa perseguição, pelo menos uniformado, já começou. Aquele pastor radical, aquela igreja radical, que é isso? Começam a dar nomes, nomeá-los. Não tenha medo. Irmãos, essa advertência aqui é uma para nós, advertência para nós hoje. Nós hoje enfrentamos desafios semelhantes. Embora não enfrentemos aqui perseguições físicas intensas, a igreja moderna está cercada por influências externas e internas que buscam corromper a verdade bíblica. Ideologias culturais, filosofias humanistas, falsas doutrinas, tudo isso tenta desviar os crentes e a igreja da pureza da fé. E o que a igreja divina vivenciou no primeiro século pode ser comparado hoje com as tentativas modernas de enfraquecer a igreja, de enfraquecer a fidelidade da igreja à palavra de Deus. Essas influências, quer externas ou internas, não devem ser, irmãos, subestimadas. Elas podem minar a confiança nossa na verdade. Ela pode desviar o coração dos crentes para distante do Evangelho. A exortação de Cristo é clara. A igreja, ela deve manter-se fiel, permanecendo firme na verdade do Evangelho, independente das pressões externas, independente das pressões internas que surgem. Esmina está sendo desafiada num contexto como este, tenebroso, a permanecer firme. E, irmãos, assim como Cristo chamou os crentes de Esmina para serem ricos espiritualmente, Ele também nos chama hoje a sermos ricos. Ricos. Ele nos chama a valorizar a riqueza da fé verdadeira, não deixando ser seduzidos pelas promessas de prosperidade material, pelas tentações das falsas doutrinas, que não são poucas, são muitas. Irmãos, preste atenção. A fidelidade à palavra e a verdadeira igreja de Cristo é o bem mais precioso que nós temos. A fidelidade à palavra de Deus e a verdadeira igreja de Cristo é mais valiosa que qualquer bem terreno. Parece estranho a gente falar isso hoje, num contexto em que as pessoas trocam de igreja assim, né? Um desagrado. Não fui com a cara do pastor, dos presbíteros. E as pessoas trocam de igreja assim. Uma igreja de Esmina, irmãos, devemos nos manter firmes, confiando em Cristo, sabendo que Ele conhece. Ele conhece nossas aflições. Ele conhece as nossas dores.
Ele conhece as nossas tribulações. Mas sabe de uma coisa: a sua riqueza está em é o Senhor. Embora a perseguição fosse aqui iminente, o sofrimento fosse real aqui, Cristo assegura que a igreja deve enfrentar, irmãos, essa provação com coragem, com ânimo, com vigor, com força. O sofrimento é algo que os crentes não podem evitar, mas é algo que pode ser enfrentado com fé, com esperança. Mesmo as dores mais absurdas que você está sentindo, pode estar sentindo agora, ela pode ser enfrentada com coragem, com fé, com esperança. E Cristo, ao falar, irmãos, à igreja de Esmirna, ele vai oferecer uma exortação que ressoa em todos os tempos. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de quê? 10 dias. Vocês estão com a Bíblia aberta aí. 10 dias. Não temas. Não temas as coisas que sofrer. Não temas, diz o texto. O texto revela a natureza espiritual aqui da perseguição que a igreja de Esmirna estava prestes a enfrentar. A perseguição não apenas social ou política, mas uma batalha espiritual está por vir. O diabo usa a tribulação, a prisão aqui para tentar os crentes, para enfraquecer a fé deles. Mas Cristo deixa claro que Ele está no controle de tudo, incluindo o plano de Satanás. Alguém disse que o diabo é o diabo de Deus. O Senhor domina sobre todas as coisas. Ele não permitirá que a igreja seja tentada além do que pode suportar. Essa que Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 13. A igreja, Deus não permitirá que a igreja seja tentada além do que ela pode suportar. Irmãos, as tribulações, por mais difíceis que sejam, são instrumentos usados por Deus para purificar, para fortalecer a fé do crente. A perseguição não é um sinal de abandono por parte de Deus, mas uma oportunidade para os crentes testarem e provarem sua fidelidade a Ele. A perseguição aqui durará apenas 10 dias. Apenas isso. Cristo está dizendo, coisas piores virão. Tormentas maiores virão. Como que diz para nós, olha, as aflições, elas são reais, independente da natureza dela, elas existem. E você não está imune a elas. No entanto, a sua aflição vai durar apenas 10 dias. Seria isso. É um número literal aqui? Não é, irmãos, um número literal, mas é uma expressão de um período limitado, um período determinado de sofrimento. Cristo quer assegurar aos cristãos de Esmirna que, por mais difícil que seja o sofrimento, este sofrimento tem um limite. Tem um início, mas tem um fim também. As dificuldades da vida cristã, irmãos, são temporárias. E agora a cultura que nos aguarda é eterna. Então, calma, é apenas 10 dias. Como Paulo escreveu, a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Para nós, um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória muito excelente. Sabe, irmãos, essa perspectiva deve ser uma fonte de conforto, de consolo para qualquer crente que esteja passando por tribulação, por dificuldade, por sofrimento. Irmãos, a aflição é passageira, mas a recompensa aqui é uma recompensa eterna. Preste atenção nisso. Embora o sofrimento, no caso deles, também nosso, seja inevitável, esses sofrimentos sempre têm um propósito divino. A tribulação, irmãos, as aflições, muitas vezes são usadas por Deus para purificar a fé, para fortalecer o caráter dos crentes.
Lembre-se que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas é um meio de Deus para nos tornar mais semelhantes a Cristo. A exaltação de Cristo aqui é clara: não tema, mas persevere com paciência, pois a recompensa para os fiéis será grande. Grande. Cristo, irmãos, agora vai fazer uma das promessas mais grandiosas para a igreja. No verso 10, ele vai dizer: ser fiel. Ser fiel até quando? A morte. Até a morte. E da fiel a coroa da vida. Olha que glória. A coroa da vida representa a recompensa eterna. A vida eterna com Cristo. A coroa simboliza honra e triunfo para aqueles que perseverarem em Cristo, perseverarem na fé, independente do custo. Este prêmio não é algo conquistado por obras, mas é um dom de Deus, garantindo para aqueles que permanecem fiéis, até mesmo em face da morte. A coroa da vida aqui remete a uma realidade que transcende a nossa compreensão terrena de recompensas. Em uma sociedade, irmãos, que valoriza as conquistas, o sucesso imediato, Cristo nos lembra que a verdadeira recompensa do crente não está nas riquezas ou glórias temporais, mas numa vida eterna com Ele. Fidelidade a Cristo mesmo diante de grandes desafios resulta em uma recompensa, irmãos, que não pode ser comprada, que você não conquista, que não é garantida pelos seus próprios esforços. A fidelidade exigida por Cristo, irmãos, de fato não é fácil, como a irmã sugeriu para mim há um tempo atrás. Mas, irmãos, a fidelidade, embora não seja fácil, é necessária para aqueles que desejam em Cristo, na força dele, as recompensas eternas. A coroa que Cristo oferece é infinitamente mais valiosa do que qualquer recompensa terrena. A recompensa é gloriosa aqui e é o grande incentivo para que eu e você permaneçamos firmes até o fim. Que encorajamento para uma igreja que sofre, uma igreja pequena, uma igreja diminuta, uma igreja que está sendo esmagada pelas crendices populares, pelo pragmatismo, como nós vimos no domingo passado. Que recompensas para uma igreja que, num contexto como este, sofre? Ser pequena, ser fiel ao Evangelho, a pregação do Evangelho. A recompensa é Cristo. Irmão, meu irmão amado, o bem mais valioso que você tem não é o seu carro, sua casa. É Cristo. Não adianta nada a gente ter um mega prédio aqui do lado. Moderno, pomposo, bonito, chamativo, e não ter Cristo. Não adianta a gente ser rico, fazer de tudo para atrair a atenção do mundo, aderir no pragmatismo. Não importa os meios, o que importa é que a nossa igreja cresça, todo é direito. Não adianta a gente ter o melhor prédio, lotado, cheio, e não termos Cristo. Não ser fiel à palavra, não ser fiel ao Senhor. Seremos ricos, materialmente ricos, porém pobres, mendigos espirituais. E o texto aqui nos alerta sobre este perigo. Esses versos nos chamam, irmãos, a fidelidade.
uma fidelidade inabalável. Embora os sofrimentos pareçam imensuráveis, Cristo nos garante que esses momentos são temporais e que Ele tem controle total sobre eles. A tribulação, as dores, as angústias não são um fim, mas uma oportunidade para fortalecer a nossa fé. E a promessa da coroa da vida é um incentivo para permanecermos fiéis, firmes em Cristo. Uma aplicação para você que talvez sofra. De fato, muitos de nós enfrentamos tribulações de diferentes formas. Seja perseguição, seja dificuldades financeiras, seja problemas familiares, sejam as lutas internas na alma, nós sofremos. Há irmãos aqui que sofrem. No entanto, meu querido irmão, a exortação de Cristo aqui permanece válida. Não temas. Não temas. Persevere. Batalha. Sabe por quê? Porque aquele que venceu a morte é a nossa coroa. É a nossa riqueza. É o nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 11 faz uma exortação final aqui, Antônio. A exortação final de Cristo à igreja de Esmirna, mas também uma exortação final a nós. Igreja Presbiteriana Central em São Pedro da Aldeia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Nós temos aqui uma chamada a todos os crentes a prestarem atenção na mensagem que é transmitida. Não é aqui uma palavra vaga, mas uma convocação para uma escuta atenta, a uma escuta obediente. Cristo não quer que os crentes apenas ouçam, mas Ele quer que as pessoas, os crentes, internalizem e respondam a sua palavra. Portanto, ouça, mas ouça com atenção. Não é um ouvir aqui passivo, mas é um ouvir aqui aplicado à verdade que Ele nos diz, que a nossa fé, que a nossa perseverança nas dificuldades, que a nossa fidelidade deve estar depositada nele. Então ouça isso, ouça com intencionalidade. Não importa quão grande seja o sofrimento neste mundo, ouça, porque há aqui uma promessa de vida eterna para todos aqueles em que os ouvidos estiverem abertos. Ouça. Ao concluir a mensagem, a Esmirna, Cristo vai falar aqui sobre o vencedor. E ele promete que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. A segunda morte aqui faz referência à separação definitiva de Deus, num estado aqui de condenação irreversível, que aguarda todos aqueles que rejeitam Cristo e permanecem em seus pecados. É um alerta grave aqui para aqueles que vivem em rebeldia contra Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, é uma promessa gloriosa para aqueles que perseverarem na fé. O texto aqui serve como um lembrete de que a vida cristã é marcada por lutas, por sofrimentos, mas também, irmãos, pela vitória. E a vitória aqui não tem o quê? Sabor de mel. O vencedor, o cristão fiel, persevera até o fim. Tem a garantia aqui de que a morte não terá mais poder sobre ele. A segunda morte é um conceito, irmãos, fundamental na Bíblia. Aparece em Apocalipse 20, verso 14, 21 também, verso 8, descrevendo a morte espiritual, que é a separação eterna da presença de Deus. Para os ímpios, irmãos, é a consequência final de uma vida de rejeição ao Senhor. Meus
Cristo oferece aos fiéis uma promessa gloriosa contra essa segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Este vencedor aqui não é alguém que nunca experimenta sofrimento, que não experimenta dificuldades, mas é aquele que permanece fiel até o fim, que não se deixa abalar pelas tribulações, que como cristãos em Esmirna sofre, mas sofre do jeito certo, sofre pelo nome de Cristo, e ele não abandona a sua fé. Sofra, mas sofra de modo digno. Sofra do modo correto. Sofra com esperança renovada. Sofra em Cristo. Apesar das lutas, das dificuldades, das dores físicas, das dores emocionais, sabe, das espirituais, a promessa de Cristo é que aqueles que permanecem fiéis até o fim, nele, em Cristo, estarão livres do dano da segunda morte. Esses crentes estavam à beira da morte física. Eles estavam sendo aqui lembrados de que a morte física não seria o fim para eles. Irmãos, os fiéis que Cristo oferece vitória. Vitória sobre esta morte, garantindo-lhes a vida eterna. A mensagem é clara. Perseverem que a vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória. É a nossa vitória. Neste último verso, Cristo não apenas exorta a igreja a ouvir, mas ele vai fazer uma promessa gloriosa aqui. A segunda morte não nos atingirá. Tá ok, pastor? E agora? O que eu levo para casa? Como aplicar essa mensagem na minha vida? Irmãos, a primeira coisa, valorize a fidelidade a Cristo, a igreja do Senhor. A igreja local, irmãos, não é apenas um edifício onde nos reunimos, mas é o corpo de Cristo onde somos fortalecidos, onde somos corrigidos, onde somos encorajados. E hoje a fidelidade à igreja local, irmãos, é importante para a nossa perseverança na fé. Como crentes em Esmirna, enfrentamos pressões externas e internas e precisamos uns dos outros para nos mantermos firmes na caminhada em direção à pátria celestial. Nós devemos nos sustentar na comunhão uns com os outros e na palavra de Deus. A vida cristã não é solitária. Não é solitária. Nós somos chamados a viver em comunhão e compartilhar as cargas e as vitórias uns com os outros. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Outra aplicação é cuidado. Cuidado com as influências externas. Cuidado com as influências externas. Assim como a sinagoga que de Satanás tentou desviar os crentes de Esmirna, hoje nós enfrentamos muitas ideologias. Muitas ideologias avessas ao Evangelho. Enfrentamos hoje muitas doutrinas que distorcem a verdade bíblica com cara de piedade. E esse é o perigo. Está vendo o que está acontecendo lá? Aquela igreja roubando, bonita. A igreja está moda, está enchendo. Enchendo de pessoas pobres, vazias, atrás de eventos, superficialidades. Seja pobre na sua igreja. Seja um pobre rico, fiel ao Evangelho, fiel à igreja.
da verdade de Cristo, irmão, seja por meio da cultura, seja por meio das mídias, pelas falsas doutrinas que se infiltram na igreja, a Bíblia nos exorta a estarmos vigilantes. Vigilantes contra as influências externas que podem parecer atraentes, podem parecer populares, mas devemos nos lembrar que a nossa lealdade é a Cristo, é a sua palavra. Há uma palavra também de encorajamento. Cristo nos chama a ser fiéis, mesmo nas dificuldades. Ele promete que aqueles que perseverarem na fé, até na morte, receberão a coroa da vida. A perseguição, a dor, o sofrimento são realidades que todos nós enfrentamos de diferentes formas, mas o que nos garante a vitória final é a promessa de Cristo, a coroa da vida. A coroa aqui não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, mas é o dom de Deus para aqueles que permanecem nele, independente das adversidades, das lutas. E este é o grande consolo para a igreja moderna. Mesmo que enfrentemos provações, a nossa esperança não está nas circunstâncias temporárias, mas na recompensa eterna que aguarda você, crente. A segunda morte é uma realidade para os ímpios. Mas para os fiéis, é uma promessa de que a vida eterna nos espera. Quer mal conforto que esse? Se fosse pentecostal, eu ia dizer aqui, é para glorificar o inferno. Não tem mais conforto, não tem conforto maior do que este. Que o Senhor nos desperte, irmãos. Que o Senhor vive no nosso coração, a nossa alma. Irmãos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Somos convidados a refletir sobre o sacrifício daquele que é o primeiro e o último. Aquele que venceu a morte, aquele que nos deu a promessa da vida eterna por meio do seu corpo quebrado e o sangue derramado. O pão que partimos, o cálice que bebemos, irmãos, são símbolos poderosos deste sacrifício que nos lembram não apenas do sofrimento de Cristo, mas também da nossa vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa vitória na ceia. Assim como Cristo foi fiel até a morte, somos chamados a ser fiéis em nossa caminhada cristã. Ao tomarmos o pão e o vinho, devemos nos lembrar de que Cristo venceu a morte, com Ele nós também venceremos. Não importa a intensidade da luta que enfrentamos, porque a morte não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. E a ceia nos aponta isso. A ceia do Senhor é um lembrete da nossa união com Cristo e com a sua igreja. Ele nos chama a viver com perseverança, sabendo que a nossa vitória está garantida no Senhor Jesus Cristo. Participe dela. Tome o pão, tome o vinho. E que o Senhor te renove. Renove a sua confiança nele, vencedor da morte. Renove a sua esperança naquele que nos promete uma vida eterna. Faça isso. Você será fortalecido. Que o Senhor nos capacite a sermos fiéis, aguardando com confiança a coroa da vida que Ele prometeu a todos os que o amam.